Olá, mais uma quinta-feira do 114º encontro. Hoje com um convidado querido, que está sempre conosco, porque ele está vindo pela 7ª vez. É o José Antônio da Cruz. E hoje com o tema Quando a Vida Pede Reconstrução. Olha, eu estou aqui querendo saber muito o que o José Antônio nos trouxe. Tenho certeza que são reflexões que vão me ajudar muito no meu dia a dia. E também na minha conquista enquanto espírito imortal que sou. Garanto que vocês também. Então, vamos pedir para fazer a nossa prece, para que a gente possa liberar mais ainda os nossos corações, os nossos pensamentos, para captar tudo que a noite vai, com certeza, nos trazer. Cirilo, você faz a prece para a gente, por favor? Claro, com prazer. Vamos, então, já com os nossos ânimos asserenados, porque é sempre uma alegria esse reencontro, né? É sempre muito gostoso a gente se encontrar aqui nesse ambiente, onde a presença do Senhor Jesus é sentida, não apenas porque nós vibramos do Senhor Jesus todos os dias, mas também por conta da promessa que ele fez, né? Ao dizer que onde 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, ele lá estaria. É muito importante esse momento, é muito particular este momento. Vamos vibrar pelo nosso irmão Zé Antônio, para que ele receba do nosso coração, dos nossos corações, um abraço fraterno, para que possa também ajudá-lo nesta sua noite, que a sua luz brilhe, né? E que nos contagie, como sempre. Vamos vibrar pelos irmãos mais necessitados do que nós, para que as vibrações desse ambiente possam alcançar a todos eles, levando esse amor que bate aqui forte nos nossos corações. E assim, com a imagem do Senhor Jesus também em nossas mentes, nós vamos pedindo licença e autorização para a espiritualidade amiga, para iniciar o nosso estudo da noite. Muito obrigado. Se conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. E aproveitando, eu disse que o José Antônio é a 7ª vez dele aqui, então nós temos 6 encontros com eles. Todos esses encontros estão gravados, está lá no nosso canal, Rede de Amor Fraternal. Acessem lá, busquem, mesmo que já tenha assistido, é sempre bom revisitar, aflora mais ainda, né, os conhecimentos. E se não fez inscrição, façam. Isso nos ajuda para que o canal seja melhor visto, chegue a mais pessoas, talvez até mais necessitados do que nós. Então, vamos contribuir para essa corrente do bem. Divulguem o trabalho, é um trabalho específico. E nós estamos aqui, se a gente está aqui, é porque algum motivo nos trouxe até aqui. E se a gente permanece, é porque esse motivo nos fala alto. Então, com certeza, tem sempre um irmão precisando dessas palavras, dessas reflexões. Então, busquem lá, tá bom? Então, um abraço a todos. E José Antônio, mais uma vez, obrigada por essa oportunidade, viu? É com você. Eu que agradeço, Rosana, e a todos aqui presentes, por esse convite, por nos dar a oportunidade de refletir um pouco, né? E a proposta reflexiva, ela sempre tende a colocar aquele que fala em primeiro plano, né? Porque quando falamos, ocorre muito isso, e com frequência, acredito eu, não só com expositores, enfim, mas quando estamos prestando atenção realmente naquilo que estamos falando, sempre nossa vida, né, ali, no nosso histórico é colocado em pauta, né? Então, para que nós possamos analisar, de fato, se aquilo que estamos falando condiz, quando é algo que estamos passando como um exemplo, enfim, se tem realmente a ver conosco, ou se só estamos falando por falar, enfim, se estamos querendo dar uma lição de moral sem conquistar, ainda ter conquistado
aquela qualidade, etc., né? Para a gente começar a nossa reflexão. Mas o tema de hoje, né, quando a vida pede reconstrução, né, ele foi escolhido propositalmente, mas olhando principalmente para características práticas do nosso comportamento, bem do dia a dia mesmo. Então, o que eu vou buscar refletir aqui hoje é algo bem próximo do nosso cotidiano, e vou buscar traduzir em palavras bem simples, né, ou de uma forma didática que torne a explicação mais clara possível, para nós entendermos que todos nós temos capacidade de nos autoanalisar. Tá? Só uma palavrinha que cai aí dentro de um clichê de uso popular, né? Quando muitos de nós falamos assim, estou me autoanalisando, mas até que ponto isso é verdadeiro conosco mesmo, né? Até que ponto estamos sendo verdadeiros conosco mesmo nessa autoanálise, né? Eu permito realmente me sentir incomodado com aquilo que eu trago para me autoavaliar de fato e poder fazer uma provocação daquilo que eu realmente quero mudar, mas aqui tem um parêntese que eu gostaria de fazer. Não só o que eu quero, o que eu desejo mudar, né? Ou, como o próprio tema diz, reconstruir, reconstrução, de olhar, de analisar e falar, olha, isso já cumpriu sua parte na minha vida. Então, não é para descartar, né? Mas sim para tirar proveito daquela experiência de vida. Mas, mais que isso, como eu estava dizendo, é poder observar e constatar aquilo que temos condição de mudar. Tá? Porque senão nós vamos cair numa armadilha, né, que nos faz nos tornar críticos de nós mesmos de uma maneira muito punitiva, muito exigente, e aí nós passamos a nos comparar, né? E essa comparação, por vezes, ela acaba sendo cruel, porque uma mudança, ela envolve muita coisa. Tudo bem que parte do nosso querer, daqui a pouco nós vamos voltar nisso, né? Desse cair em si. Porque muitas vezes eu falo, olha, eu quero mudar isso, quero mudar aquilo, mas não caio em si. A situação ainda não me incomoda o suficiente para que eu lance mão daqueles recursos que possuo, que já tenho, e que eu possa conseguir, a partir deles, me motivar. Nós vamos colocar aqui umas regrinhas bem básicas, eu gosto muito de trabalhar com elas, né? E elas nos auxiliam a perceber o porquê é que nós nos desmotivamos. Tá? E essa regrinha ela é muito simples, ela pode ser usada para tudo aquilo que nós estamos planejando dar um start, ou seja, iniciar algo. Né? Podem reparar numa coisa, quando nós estamos querendo mudar algo, primeiro vem uma sensação de angústia, que não vai cabendo mais em nós, um descontentamento. E se eu começo a resistir àquela angústia, porque a angústia, ela traz consigo todo um material fértil, né, de uma certa experiência, né, do qual eu venho ali na minha jornada de vida, no meu roteiro, venho me sufocando, venho me cabendo em determinados lugares, espaços, isso tudo em mim mesmo, né? Me apertando, né? Sempre para poder ofertar algo e vou esquecendo de mim mesmo. E aqui, um outro parêntese, né? Eu tenho condição de guiar alguém quando eu faço luz para meu interior, para meus próprios passos, né? Senão um cego guiando o outro cego, ambos caem na vala. Né? Se eu não amo a mim mesmo, eu não tenho referência para amar ao próximo. São princípios, né? Nós estamos falando aqui de princípios e de valores. Os valores, eles mudam de acordo com o passar do tempo, eles se adaptam, né? Mas os princípios, eles são inerentes, né? E eu preciso me observar, né? Como que os meus princípios, eles me sustentam?
Como que esses alicerces que determinam o meu caminhar, o meu modo de existir, de pensar e de funcionar neste mundo, né, me colocam diante das situações para que eu possa, de fato, evocar esses princípios e aí, então, tomar posse desse meu valor ou desse conjunto de valores para chegar a uma decisão, a uma conclusão. A princípio, nós vamos ter que vencer muitas crenças, muitos bloqueios, que vai nos fazer, assim, nos sentir muito culpados, né, de determinadas decisões que vamos tomar, porque tem um certo romantismo no sofrimento. É muito interessante, porque parece que somente o sofrimento nos faz aprender ou faz com que determinados processos, enfim, de aprendizados possam ser, de fato, internalizados na nossa vida, né? E talvez nós poderíamos já começar a perguntar por que tem de ser somente assim? Ou será que eu romantismo tanto o sofrimento como uma moeda de troca? Quanto mais eu resisto, não mais benefício estou fazendo, mas e a mim? Onde eu fico nesse lugar? Como eu me coloco como protagonista da minha vida, como um observador dentro do mundo em que vivo, ou seja, como alguém que funciona aqui neste mundo para aprender, para progredir, para evoluir, né? Como eu me coloco? Como que eu avalio tudo isso? Será que a minha jornada de vida, o meu caminhar, ele é funcional ou é disfuncional? E, queridos, assim, não pasmem se nos encontrarmos num modus operandi, ou seja, num modelo de funcionamento onde é totalmente disfuncional. Porque nós fomos educados para sermos dessa forma. Então, sofrer, ele se torna um mérito. Não é? É claro que, não vamos generalizar aqui, existem situações que, se abrirmos mão delas, nós vamos estar prejudicando, né, uma gama de pessoas ou uma certa pessoa que depende, naquele momento, né, especificamente, ou seja, dos meus cuidados, da minha presença, etc. Mas cada caso é um caso. O que eu estou colocando aqui é essa nossa constatação desse nosso potencial para a mudança. Então, estamos começando a construir um modo de visualizar esse painel, né? Por isso, trazendo vários elementos. Então, a angústia, como eu dizia, ela é uma ferramenta fantástica, né? A angústia é um objeto de estudo que eu admiro muito, né? Que eu parto dela, a minha visão de trabalho é elaborada em cima desse sentimento, dessa sensação, né? Porque a angústia ela vem nos mostrar que algo não está funcionando legal, que está na hora de mexer umas pecinhas, né? E não é nada de transformação radical, porque às vezes as transformações radicais, nem sempre nós estamos prontos, né, para nos adaptar a uma mudança brusca de cenário. Nós vamos ter que encarar a falta da rotina, essa mudança brusca e um novo cenário que vai, assim, exigir de nós adaptação, enfim, uma série de coisas que vão surgir, a própria abstinência psíquica de uma vida que eu estava acostumado, isso pode incluir até o sofrimento, acreditem ou não, mas nós nos acostumamos com a vida sofrida, né, e por vezes não nos achamos nem merecedores, temos até dificuldade para agradecer, né, como deveria ser regra, agradecer pelo simples fato de abrirmos os olhos e prestarmos atenção e perceber, opa, estou no corpo físico, mais um dia, não é, mais um milagre aí, e mais uma oportunidade, né? Em uma época que estamos falando de longevidade, em que todos nós vamos ter de condição de ficar por aqui muito mais tempo, né? Então talvez décadas a mais, e temos de começar a pensar o que eu quero fazer com esse tempo, né? Como que eu vou recriar? Como que eu vou reconstruir tudo isso? Né? Como que eu vou fazer com que esse potencial seja útil não só para mim, mas para o próximo, né? A regrinha do passe adiante. Então, diante disso, eu gostaria de dizer o seguinte, que quando nós nos sentimos incomodados, né, uma situação não está bem, e nós temos aquele sentimento do cair em si, cair em si. Estou vendo a situação em que me encontro e, por vezes, vem aquela situação até de culpa, de não ter feito nada durante tanto tempo,
Como que eu pude me conformar com uma situação assim? Normal. Nós estamos, como subir numa superfície do qual estávamos submersos, né? E vamos subindo, subindo, passa, que o nariz vem, e nós conseguimos dar aquela respirada tranquilo quanto a isso, né? Essa sensação, ela é comum, não é? E nós vamos, sim, lançar essa autocrítica, por vezes até nos ferindo. Será que isso aqui eu não deveria ter feito mais ali? Fulano de tal sofreu por causa disso que eu não fiz. E isso tudo que eu estou comentando aqui é com base em observação, tá? Principalmente de uma análise, de um olhar clínico aqui, de como chega a narrativa dos sofrimentos cotidianos, né? E de que quando você mostra um outro lado da moeda, né, fazendo com que a pessoa com seus próprios potenciais possa vê-lo, aquilo modifica-se completamente. E em alguns casos, chegando a provocar ajustes em desarranjos orgânicos que a pessoa talvez possa estar psicossomatizando no corpo físico, né? Algumas, entre aspas, doenças que às vezes nós entendemos que temos, mas não temos, mas os sintomas aparecem, surgem, enfim, e passamos a ter um sofrimento, né, com relação a isso. Quando caímos em si, vem um estímulo, sabe? Nós estamos tão sufocados que vem aquele estímulo pela mudança, aquele desejo. Podemos até não saber o que vamos fazer, mas é aquele sentimento do qual nos faz sair do local, né, impulsiona ali, movimenta nossas emoções, e nós vamos ao encontro de buscar algum auxílio ou a famosa ajuda, né? E indo buscar ajuda significa que queremos fazer algo, não estamos desistindo, muito pelo contrário, estamos querendo nos reconstruir. A vida está pedindo essa reconstrução, então vamos em busca de um auxílio, de uma ajuda. Nesse momento, nós chegamos até essa ajuda, ou até esse pedido de auxílio, motivados. Então, gravem bem isso, nós estamos motivados para uma mudança. Tá? Nós nos motivamos por inúmeras coisas. Talvez alguém nos ofereça uma melhor condição de trabalho, enfim, eu resolvo um determinado problema e surgem outras oportunidades para mim, então eu estou motivado, eu me motivo a fazer uma academia, enfim, estou motivado. É o primeiro estágio, eu caí em si e eu me motivei. Não, preciso mudar, preciso fazer algo para resolver essa situação. Imagine qual seja a sua situação, não importa. Um problema físico, eu quero adquirir um estilo de vida diferente, mais qualidade de vida, enfim, não sei. Qualquer coisa, resolver um problema, seja o que for, algo que está afligindo, então, eu estou motivado a fazer essa mudança. Mas a motivação por si só, ela não garante transformação. Ela é como se fosse ali, no momento que eu jogo um álcool, né, em determinada superfície, numa vasilha, e taco o fogo. Pum, dá aquela explosão. Explodiu, o fogo está ali pegando, mas ele vai acabar, se eu não alimentá-lo, né, com algo que mantenha aquela combustão. Porque o álcool, por si só, ele é tão volátil que ele evapora muito rápido, e aquele fogo que estava naquela motivação toda vai minguando, 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 até que acaba. Então eu preciso alimentá-lo. Para que eu possa fazer isso, para que essa reconstrução ou essa mudança de rota, né, essa decisão, essa escolha, esse permanecer, né, dedicado naquele caminho, possa vir a vingar, digamos assim, ou se estabelecer de fato para que eu possa observar por onde eu vou caminhar e continuar, eu preciso me comprometer com essa motivação. Então, veja, nós temos a motivação, né, eu caí em si, eu preciso fazer alguma coisa, eu não aguento mais, a angústia explodiu, olha que parceira legal, né? Então, se nós começarmos a observar a angústia, ela traz uma linguagem fantástica, né? Sussurros que a alma está dizendo para nós, olha, presta atenção nisso, isso aqui está te sufocando, está te adoecendo, você está reprimindo, está na hora de falar um pouco, tudo com equilíbrio. Se eu saio aqui de uma posição 0, lá que é tradicional 0,80, né? Não, né? Ou 8,80 que seja, temos que ter um ponto de equilíbrio, porque senão eu extravaso, né?
É esse contrário do reprimir, tá? E o oposto, né, do reprimir. Então eu tenho que criar um comprometimento com aquela minha motivação. Porque a partir do momento que eu caí em si e me motivei para aquela mudança, eu ainda não tenho um resultado, tá? Eu estou sendo estimulado e estou tendo ali uma certa resposta. Eu ainda preciso chegar à consequência daquela resposta. Então, para isso, eu preciso criar um comprometimento. Tá? Não basta só eu ser estimulado. Então, o estímulo que causou toda aquela angústia deu uma resposta, que é uma motivação, que faz com que eu comece a modificar os cenários da minha vida. Né? Eu começo a perceber o quão protagonista sou, né? Neste grande ensaio que estamos aqui, mas já também ao mesmo tempo praticando, na prática, né? Chamado vida. Então, ao começar a perceber, a ter contato, né, com esse potencial e ir me motivando, né, eu começo então a ter esse desejo por essa mudança, porque não consigo caber mais, né, naquilo que me sufoca. E o que ocorre, então? Se eu não crio esse compromisso, ou seja, se eu não estou comprometido com essa motivação, com esse estímulo, logo eu começo a curva, né, ali eu vou perdendo força, sabe? Parece que vai ficando difícil, eu vou largando mão, não era bem assim, e aí eu não consigo sair daquele ciclo vicioso. Então, eu tenho uma consequência. Então, note que do cair em si, a ter motivação, a ter aquela resposta por mudança, e ir perdendo o estímulo ali, né, eu vou tendo uma consequência que eu vou interpretando como negativa. De que parece que não é possível sair daquele ciclo vicioso, de sempre repetir as mesmas coisas, de não conseguir mudar a minha rota, o meu caminho. É sempre aquela palavrinha muito usada, né, coloquialmente, aquela mesmice. Nós usamos até a rotina para poder classificar algo que está nos desanimando. E ao contrário, se tirarmos a rotina da nossa vida, nós entraríamos em colapso, né? Bendita seja a rotina que nos equilibra, tá? Então, nós vamos percebendo que, conforme nós vamos conseguindo prestar atenção nesses detalhes, tá? Nós vamos conseguindo também reconfigurar. Por isso que, nesse ponto, quando temos alguém com quem podemos dialogar, um bom orientador, aquela pessoa que nos estimula, nos ajudando a ver os caminhos, não dando um caminho de presente para nós. Porque às vezes nós vamos ofertar um caminho de presente para a pessoa e ela, ao cruzar aquele caminho, ela desvirtua totalmente. Não é a vida dela, porque não está preparada ainda para aquilo. Então é muito importante que a própria pessoa possa ser estimulada a se ver dentro das próprias respostas, dentro do próprio conteúdo que tem, que carrega em si. Né? Porque temos as respostas, elas podem estar ofuscadas ainda. Ou talvez, diante de tantos obstáculos que fomos colocando, ou alguns que realmente existem na nossa vida como sendo limitadores, né? Não limitadores do nosso potencial, mas que às vezes nos limitam mesmo, né, a permanecer em certa situação, até por uma questão ética, de compromisso, de responsabilidade para com a vida e para com o próximo. Mas nós vamos tendendo a enfraquecer esse movimento, e aí vem uma consequência que não é boa. E parece que a gente vai se acostumando, a gente vai criando uma órbita própria em torno dos problemas. Tá? E quando resolve um pouquinho ali, um pouquinho aqui, então a nossa média, ela vai ficando ali, naquilo mesmo. Hora 3, hora 4, 4,5 no máximo, mas volta para 3. E aí a vida é assim, né? Nós vamos estudar um pouquinho ali sobre resiliência, né? Sobre ficar de pé, sobre enverga mais não quebra, mas parece que nunca tá bom. Nunca, parece que sempre falta uma coisa. E é engraçado que, por vezes, e isso já me passou muito pela cabeça, né? E demora um tempo, às vezes, para a gente se libertar disso, viu? Parece que se desejar algo bom é prazeroso num sentido de transformador, tá? Então, temos que prestar atenção também nisso tudo.
para a nossa vida, parece que estamos desertando aquele sofrimento, aquela situação, né, de sofrimento, e por isso parece que vamos ficando distante de uma redenção, de uma salvação, seja lá o que for, né, que tenhamos aprendido em relação ao romantizar o sofrimento. Então, hoje eu já tenho muito cuidado ao falar nisso, porque tudo aquilo que nós colocamos potência em nosso coração, lá também vai estar o nosso tesouro, né? Então, onde estiver o teu tesouro, ali vai estar o teu coração. Isso, se quisermos nos aproximar mais das palavras de Jesus, podemos usar essa frase, né? Onde estiver o teu tesouro, ali vai estar o teu coração. Indicando que todo ponto de atenção cria uma força de atração. E muitas vezes eu posso sim estar cultuando uma situação de sofrimento. Vamos abrir aqui um outro parênteses e falar assim, mas talvez isso é porque, para quem é reencarnacionista, numa vida passada, eu fiz algo e hoje estou aqui de volta e tenho que suportar e ponto final. Tá, mas e a reeducação? Como que foi? Como que ela foi colocada em prática? Como que eu vejo aquela situação? Seria somente isso o sistema de correção, não é? E de causa e efeitos? É só nisso que se baseia? Fez, pagou? Porque precisa ter uma estrutura mais inteligente aqui, tem que ter, né? Porque a partir do momento que você olha e admira a natureza, observa uma flor, vê o bailar dos pássaros, vê um pôr do sol, você fala, não, isso aqui tem uma estrutura fantástica operando. Por que a mim é dado permanecer numa situação onde pouco ou quase nada posso fazer, porque senão eu não estaria cumprindo com aquele certo olho por olho, dente por dente ali da situação de uma causa e efeito, né? Fica até difícil reconstruir aqui. E se eu não uso isso, né, como um método de aprendizado eficaz e prático, como que eu saio dessa vida, ou entrego, né, o meu currículo no final dela, né, com um histórico de vivência de momentos felizes, de realização de alguns desejos, dentro daquilo que me cabe, claro, né, e que eu posso conseguir, só usar o bom senso aqui, cada um de nós. O que eu quero dizer é que nós não estamos confinados a um regime de cativeiro diante da vida, e sim que temos potencial de transformar qualquer coisa. Agora, essa qualquer coisa, ela tem toda uma estrutura e uma engrenagem agindo sobre nós. E é aqui que começa um olhar mais apurado, né? Existem situações que não mudam ainda porque nós, de fato, não nos compreendemos diante daquele desafio, diante daquela experiência de vida. Ainda não temos estrutura suficiente para nos libertarmos completamente daquela situação, agirmos por nossa conta e risco, sem cair em problemas piores. Ou seja, a nossa consciência não está ainda em alerta com relação a uma força de vontade ativa que faz eu abrir mão de situações que me colocam diante de mais problemas ainda na vida. Então percebam que aquele ciclo onde eu estou contido, aqui sim faz jus, é justificado. Aquele ciclo é justamente o núcleo de aprendizado que minha alma precisa para poder progredir. Então, se eu não compreendo e só quero me libertar daquilo, é óbvio que saindo desta situação, eu posso vir, não quer dizer que vou, mas posso vir cair em situação pior ainda. Ah, mas é o destino, é um castigo porque eu não fiz, porque eu não cumpri? Não! É porque eu não aprendi a selecionar ainda os ingredientes da vida que faz com que eu não caia na mesma enrascada, né? Então, eu acabo novamente, né, entrando nesse mesmo ciclo de sofrimento.
por não ter, entre aspas, sacado, aprendido, capturado aquela informação, que faz com que, ou que fará com que eu cresça diante daquela situação. A consciência se expande nesse momento que nós vamos aprendendo dentro do local que nós estamos atuando, ocupando, né, de tal forma que eu compreendo aquilo que eu estou passando. E mesmo diante da liberdade daquele sofrimento, enfim, seja lá o que for que me afligia, eu posso experienciar situações que têm a ver com possibilidades de queda, de indução à queda, aquilo que vamos chamar de tentação. Eu posso estar diante delas e não ser arrastado. Porque eu já tenho em mim toda uma estrutura pronta de não só saber o que é passar por aquilo, como não ser mais atraído. Pode até surgir no ímpeto, assim, aquela força atrativa, mas o poder de escolha aqui e a resistência falarão mais alto. Isso é só um caminho de reflexão, tá? Para podermos novamente fixar aqui a tela inicial. Motivação, comprometimento. Então, se eu estou diante de uma possibilidade de mudança ou de fechamento de um ciclo, de um aprendizado, né? Quando isso realmente ocorre, em mim não fica resquícios daquele ciclo. É muito interessante. Às vezes eu passei 10, 20 anos sofrendo diante de uma situação. Mas quando aquilo de fato me transforma e eu compreendo a dinâmica daquilo tudo, eu olho para a situação e para os componentes envolvidos nela e não tenho nada a censurá-los. É a dinâmica utilizada por Jesus, né? Naquele cenário da praça com a mulher. Onde estão teus acusadores? É um momento de expansão de consciência. Aquilo, a pessoa olha para si e fala, eu não os vejo, Senhor. Nem eu tenho nada a te condenar. Por quê? Porque é uma consciência superior, né? Uma consciência que já atingiu níveis tão altos que olha e fala assim, está tranquilo, já passei por isso aí. Fica sossegado que sofrimento todo são seus professores de vida, esse sofrimento. Então, quando eu olho para trás e percebo que tal situação de opressão me colocou em momentos tão desgastantes na vida que eu quase me dei cabo dela, digamos assim, né? Pensei em desistir inúmeras vezes. E eu observo hoje, na situação que estou, e talvez conquistado um degrauzinho acima, média, né? Estou lá na 3, vou para 4, vou para 5. Eu estou aqui, eu olho das 5 para 3, eu falo, nossa, que interessante aquilo, como que eu reclamava daquela pessoa? Hoje eu sei exatamente o que é sentir isso. Por quê? Porque nos nossos degraus, nós vamos passando por experiências semelhantes àquilo que nos fizeram. E por vezes a consciência bem aguçada percebe-se agindo. E quando eu me percebo agindo, eu lembro de fulano de tal que me feria também. É fração de segundos, é como se eu tivesse... Não é um monólogo, porque eu estou conversando com algo mais, né? E aqui eu vou falar assim, meu Deus, então era isso que talvez fulano de tal sentia e falava para mim e eu não compreendia e sempre o atacava e a culpa era dele, era isso que não tinha perdão. Olha, eu fazendo também. Mas dentro de mim eu sei os movimentos que me impulsionam a fazer isso, eu não sou uma pessoa má. Né? Claro, estamos fazendo um recorte. Né? Se formos para os extremos, aí nós vamos perguntar, mas aquelas pessoas que são más, que vai e extermina a outra, não é? Isso tudo aqui que eu estou colocando são experiências do cotidiano, não é? De situações bem geral, para que possamos usar fragmentos disso tudo para colocar em prática na nossa vida, sem pretensão de dar respostas complexas, né, que estão ali, né, em uma camada mais profunda do nosso ser, da nossa psique. Tem coisas que realmente desconhecemos ainda, por não termos estrutura, digamos assim, talvez, né, sempre talvez, porque nós temos mais de 8 bilhões de pessoas viventes no planeta, então tem muita gente em todos os níveis de consciência operando aqui. Né? Talvez
não temos condição de compreender. Mas quando isso acontece, que eu fecho um ciclo de aprendizado e começo a fazer essa reconstrução, aí é a oportunidade. Eu estou incomodado, eu preciso fazer algo. Perceba que muitas vezes você sai de uma situação com, vamos usar o ditado popular, com R$1 no bolso, modo de dizer. Mas aquilo não te impede de dar o passo seguinte, e daqui a pouco você reconstrui sua vida. Você fala, não sei, as coisas foram se encaixando e chegando. Exatamente. Porque houve um fechamento de um ciclo, houve um aproveitamento praticamente total da experiência. Eu olho para trás e eu não tenho ninguém para condenar, nem mesmo os meus acusadores, aqueles que fizeram parte do enredo do meu sofrimento. Eu não tenho. Por quê? Porque uma consciência, quando dá uma expandida, quando ela dá um salto, ela não precisa, ela não tem mais compromisso de ficar preso naquilo que ela estava. A roupa da veste de núpcias, né? Você precisa arrancar, tem que servir em você a próxima. Senão não dá. Sequência vibratória, senão você não consegue estabelecer vibratória com um novo campo. Então você precisa ainda de um ajustinho fino na experiência. É igual ficarmos, professoras presentes, é igual ficarmos da famosa recuperação, que hoje dá até saudade, porque não pode mais ter ninguém de recuperação. Né? A coisa era tão batida, era tão igual, mas ficávamos de recuperação. E a professora chegava, mas é aqui, você não está vendo isso? E era tão simples que hoje nós olhamos e falamos, meu Deus, como que podia eu errar isso? Mas é questão de maturidade psíquica, diante daquele enfrentamento que a vida está nos colocando. Então é natural que cada um de nós vai agir e reagir de acordo com o seu nível de consciência e a forma como compreende o mundo. Por isso que nós vemos hoje uma enxurrada de críticas infindáveis na internet, sem sentido algum, não é? Que tem a ver com o meu ponto de vista. Com o meu. Então, se eu não me olho e não cuido disso que está dentro de mim me incomodando, né? Como que eu quero que esse todo que me circunda mude também? Não tem como. O que vai acontecer são essas janelas de percepção chamada angústia. Que eu fico angustiado e querendo mudar, mas parece que eu patino, e a coisa não sai daquilo, né? É a famosa frase, tá amarrado. E vamos jogar a culpa em alguém inferior, que é mais interessante, assim, eu cruzo os braços, deixa que alguém vem e leva aquele que está me amarrando, e não faça nada não, continue só servindo, sabe? Se torna uma coisa sem graça. Tem que explorar os potenciais, precisa explorar o potencial, com todo respeito, mas é isso que estamos aqui fazendo. Né? Vocês podem fazer isso e muito mais. Mas nós engavetamos essa parte dos talentos. Alguém vai fazer por mim. Eu só vou servir. Né? Eu vou servir. É a mesma coisa que trocarmos aí aquela expressão de adoro o autor, como diria, tinha um amigo que dizia que eu era PhD, né, doutorado no André Luiz. Adoro. Mas algumas expressões que acabou, assim, às vezes, fazendo uma confusão. Exemplo assim, o bônus horas. O que é isso, né? O tempo de esforço aqui na Terra. Tá, mas como que eu faço isso? Eu posso passar uma vida inteira reclamando, sendo mesquinho, criticando, vivendo com alguém porque eu não posso sair daí porque eu estou preso naquela situação, porque eu não quero voltar de novo, então eu vou aproveitar nessa reencarnação. Eu faço da vida do outro, olha, um turbilhão de sofrimentos, só porque eu tenho que pagar nessa. Eu acho que o exemplo do óbolo da viúva aqui cabe muito melhor. Eu só dou aquilo que eu tenho. E de repente o restante do meu pagamento é impaciência, não sei. Mas de coração eu faço isso aqui, isso que eu posso. Transformação está nos pequenos detalhes. Né? Então eu preciso treinar-me nos pequenos detalhes para quando vir aquelas transformações maiores, eu não me vislumbrar, não me ofuscar diante delas e elas me seduzirem. Isso porque se elas me seduzem, eu posso falhar diante da nova oportunidade. Isso é natural. Considere as novas oportunidades de vida como se fosse uma próxima reencarnação. Né? Quantas vezes já não morremos e vivemos nessa própria vida? Olhe para trás no passado e fale, nossa, eu era assim. Eu tenho muito esse costume de dizer, era outra vida minha esse período meu aqui. Né? Porque sim, de fato é. Você olha para aquela personalidade e você já não se reconhece mais nela. Né?
Um grande amigo de Catanduva, um doutor me dizia isso, ele falava assim que, eu não me lembro o nome do estudioso, que dizia que se nós pudéssemos nos ver numa reencarnação passada, nós não nos reconheceríamos, em hipótese alguma, devido à personalidade que não nos cabe mais. É um avanço muito grande, intelecto, moral e espiritual. Então você se distancia demais. Mas nós podemos nos entender como traços, instintos, sabe, que nós trazemos. Que a gente percebe, fala, opa, isso eu não gostaria que fizesse comigo, mas eu faço. Entende? Não me caracteriza como uma pessoa má, mas que eu tenha um instinto. Que eu tenho um instinto. E uma vez que eu reconheço que eu tenho, e sei que é difícil lidar com aquela questão, qual direito eu tenho de julgar o outro, o ser humano? Sabendo que eu tenho um ponto em mim que é difícil de se resolver. Mas talvez a minha justificativa vai advogar e falar assim, mas nós não fazemos aquilo, não. Não mistura as coisas. Isso aqui é tranquilinho que nós fazemos. E nós continuamos, né, dando justificativa para manter aquilo que temos em nós e que viemos aqui para transformar, para progredir. Falar que é fácil? Não, não é fácil. Mas nós, se começarmos a prestar atenção nesse movimento da vida que vai nos cansando, nos vencendo ali pelo cansaço, nós vamos começar a perceber o quão importante é tudo aquilo que nos chega e nos treina para o momento que vem logo a seguir. Uma mudança de vida, seja uma mudança financeira, uma mudança no relacionamento, uma melhoria na saúde, enfim, o que for que nós possamos estar aflitos. Algo que venha se resolver. E quando eu percebo isso, muitas vezes eu entendo, não está na hora ainda não, de abrir essa porta aqui, porque eu posso dar uma patinada e escorregar aqui. Né? Então, de certa forma, eu consigo trabalhar também nesse processo ansioso, né, pela mudança, que fica ali exigindo de mim, né, aquela força constante me tirando o sono, e às vezes me atravessando, né, gerando um desgosto pela situação vivida. Isso pode-se também ser atenuado. E aí, nesse momento que eu atenuo, eu também começo a mudar essa vibração que eu estou emitindo, esse sinal. Porque é ali que tudo acontece. É a maneira como somos reconhecidos, né? Nossa identidade vibratória. E a partir do momento que eu faço esse exercício de mudança interna, observando que onde eu estou inserido traz consigo uma carga de informações para um burilamento, ou seja, para uma lapidação daquilo que eu preciso resolver em mim, eu consigo também entender que aqueles que estão naquele núcleo envolvido, naquela história comigo, sejam pessoas mais próximas, cônjuges, pai, filho, irmão, enfim, parentes, amigos, traz alguma informação. Vou dar um exemplo prático, tá? Dia desses, eu tinha uma consulta agendada, né? Olha, eu lido com isso, trabalho com isso, né? É minha rotina. Mas eu ia fazer uma consulta para mim. E cheguei no local, houve um atraso, o profissional atrasou, né? Bom, eu também me atraso. E às vezes eu sei que o meu atraso é justo. Mas é engraçado que quando nós entramos quando nós temos de aprender uma lição, ela chega por vias que nós sequer imaginamos. Mas é aqui que temos de estar atentos para que possamos fazer esse processo da reconstrução, da transformação em nós. Tá? Naquele momento, eu só pensei que eu estava atrasado, que eu tinha que voltar, e que o profissional não chegava, e que era um absurdo os profissionais de saúde daquele local não virem com uma resposta. Muitas vezes eles não sabem mesmo. Tá? Bom, eu questionei o segurança local sobre o porquê que não estava chamando. Eu falei, será que vai demorar
para começar a chamar, e ele, ironicamente, é aqui que mora o processo de transformação. É nesse instante que você vai ser tentado. É aqui que a gente precisa perceber as nuances. Não é só coisas gigantescas. São aquelas que estão veladas, imperceptíveis. Ele, naquela ironia, daquele dia cheio, de um final de tarde, diz assim, vai começar a atender quando o médico chegar. Aquilo foi um tapa no meu orgulho, sabe? Que a gente deixa veladinho achando que não tem. Mas ele apareceu. Aquele personagem orgulhoso apareceu. Por dentro borbulhou e... Como assim? Só na hora que eu oferecer. Eu não abri a boca, interessante, mas dentro de mim começou uma discussão terrível. Eu já imaginei como pode falar assim. Isso aqui precisa de um treinamento. Pessoas precisam ter uma comunicação mais assertiva. Sabe aqueles blá 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 que tem hoje? A comunicação mais assertiva, é isso, é aquilo. E comecei a pensar por que a moça passa daqui toda hora com ficha na mão e não fala nada. Várias coisas. Daqui a pouco, um estalo dentro de mim. Opa, por que eu estou agindo dessa forma? Eu também trabalho no mesmo setor da área da saúde. Eu sei que isso acontece, mas não só por isso, poderia trabalhar em qualquer outro local. Por que eu estou agindo dessa forma? E aquilo ficou em mim, martelando. Não deu a resposta na hora, ficou, mas eu fiquei atento. Eu fui, fiz meus exames. O médico lá dentro, com uma calma, conversou comigo enquanto fazia o exame, dando todas as respostas que eu precisava. E eu saí de lá transformado, com alguns minutinhos de conversa. Eu não tinha mais aquela vibração de olhar a pessoa. Saí, dei boa tarde para o mesmo porteiro que eu tinha dado uma cutucada e que achei que ele estava me ofendendo no meu pedestal do orgulho, né, no alto do meu pedestal do orgulho. Mas que na hora que eu saí em outra vibração e eu dei uma boa tarde, e ele disse boa tarde, vai com Deus. Eu falei, pô, desconstruiu tudo aquilo lá. Naquele momento, quando eu estava voltando, eu vinha pensando nisso. Eu devo agradecer tanto a esse atraso quanto a este senhor, né, que estava ali, que era o porteiro, e a forma como ele me respondeu para testar o meu orgulho, para eu perceber que dentro de mim precisava de uma reforminha para reconstruir essas bases aí. Então, ao invés de ter crítica para eu me culpar, por que eu sou assim, eu não aprendo mesmo, eu não consigo, e é isso, é aquilo, eu tenho que sofrer mesmo, já que eu fiz, eu pensei isso, porque eu não dei a resposta, mas eu pensei, né? Pensamentos podem ser ouvidos, digamos assim, né? Por companhias desagradáveis também que nos influenciam. E na volta eu vim me reconstruindo. E sabe, isso foi muito importante para mim. Dei graças a Deus por ter encontrado aquelas pessoas naquele dia que me fizeram refletir. E isso faz com que eu encerre qualquer tipo de julgamento diante daquilo. Sem culpa, sem justificar, apenas reconhecendo e ponto final. Então, as mudanças, elas estão atreladas a muitos pontinhos menores. Aquela mudança maior que eu quero provocar, ela depende de muitas outras estruturas que estão assegurando. Que conforme eu vou resolvendo, ela também vai se dissolvendo. E aqui, novamente, para fixar depois desse exemplo. Então, eu tenho a motivação que me faz eu me comprometer com ela, só que eu preciso trabalhar nesse compromisso. Tá? Se eu tivesse desistido naquele momento estourado, eu teria provocado algo diferente em mim. É comigo a história, não é a reação do Senhor, nada disso. É comigo, é como eu vou interpretar e atuar dentro desse cenário. É como eu vou me destruir depois com os pensamentos, né? Totalmente desfacelados e de vitimista, etc e tal, é que é o sistema, e aí eu já vou começar a culpar Deus e o mundo, porque eu tenho a solução para tudo, lógico, claro, nós sempre temos, mas não fazemos nada, né? Mas sempre temos. Então, agradeça, porque sempre tem algo querendo te impulsionar para o teu melhor. Fique atento, tá? Motivação, comprometimento com a motivação e continue compromissado. É igual ir numa academia, no outro dia você não quer ir, tá tudo dolorido depois de um dia, você não quer ir, mas você vai fazer sua caminhada, você vai fazer, enfim, você começa a fazer umas mudanças no seu estilo de vida. E esse comprometimento faz com que vá surgindo logo ali na frente os resultados. Aí sim,
os resultados começam a te estimular. E esse estímulo alimenta cada vez mais o comprometimento, que alimenta a motivação e que vai resultar em uma disciplina. Quando eu me disciplinei dentro desse roteiro, né, de motivação, comprometimento e estar percebendo as respostas, surge a disciplina. E aí sim eu começo a fazer toda uma proposta de reconstrução aqui, meus queridos. Né? Então, de forma muito repetitiva a fala de hoje, mas proposital, para nós entendermos que quando a vida pede reconstrução, pode ser na fila de um banco, esperando para pagar o seu boleto, pode ser quando você está no supermercado fazendo sua compra à faca, mas reclamando porque o caixa está super lotado, não é? Pode ser como o exemplo que eu dei. Eu estava esperando para cuidar da minha saúde, tinha condição de cuidar da minha saúde, tempo para fazer isso, e mesmo assim reclamando diante de um atraso. Bendito seja esse momento que eu consegui aproveitar a meu favor. Espero que muitas outras oportunidades assim venham, para que eu possa trocar a reclamação por transformação de fato. E assim é. Eu acho que eu encerro por aqui. E tá uma chuva gostosa, não sei se vocês ouviram, mas eu tô vendo uma chuva aqui, viu? Estou ouvindo, muito bom. Ô, José Antônio, você trouxe bastante elementos da psicologia, né, para o entendimento de cada um, mas é uma aula de fé, de muita fé. É uma aula de fé. É. Porque, né, se a gente avaliar e, mediante a situação, se a gente se vê naquela angústia e deixa a angústia crescer e não tem um comprometimento, nós somos homens de pouca fé, né? Exatamente. Mas se a gente tem um comprometimento e vai, nós estamos trabalhando a nossa fé, nós estamos ampliando a nossa fé. O fortalecimento da fé, né? Porque os próprios espíritos, assim, tem um capítulo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me falha a memória, é 18 ou 19, mas que vai tratar uma lição, lá na última lição, que vai falar sobre a fé divina e a fé humana. É uma lição muito interessante. No final, uma parte que me toca bastante é que quem está trazendo aquele esclarecimento vai dizer assim, olha, tudo que vocês consideram sobrenatural ou sobre-humano, isso aí já é provado de muito tempo como acontece. Bastaria que vocês estivessem mais persuadidos da força que têm e poderiam, né, executar, ou seja, ali, realizar verdadeiros prodígios, que no passado eram considerados milagres. É só prestar atenção, está tudo aqui dentro. Exatamente. E assim, e é interessante o exemplo que você trouxe, que meteu muito a Emmanuel, né, falando da humildade, né? Que a humildade, a vida flui. Porque a partir do momento que você, na hora, você questionou, você, né, refletiu, que isso a gente faz mesmo, né? A gente está numa condição de espíritos imperfeitos, a gente pode se irritar ou até cobrar, mas a hora que você faz lá a reflexão, né, e entende aquilo e vê o resultado daquilo, que a hora que você estava mediante lá o profissional e teve um retorno positivo, você acalmou, né? Então, isso é postura de humilde, né? Então, assim, a humildade, ela ajuda nessa conquista. Se a gente não tiver essa postura, se a gente for muito orgulhoso e achar... a gente aumenta a angústia, a gente não procura ajuda do outro. O orgulho não deixa você ouvir os próprios ecos da própria ignorância, sabe? Ele não deixa, então você fica num processo repetitivo, num ciclo de justificativa de o porquê deve agir assim. Mas uma fala bem colocada de um outro profissional, ela me acalmou, me esclareceu. Por isso que, se possível, sempre acolham. Tenham ouvidos de ouvir, sabe? Escutem mesmo. Porque, às vezes, uma palavrinha de nada colocada no lugar certo salva uma vida. Tá? Esse exemplo que eu dei é um exemplo muito do cotidiano, mas quando estamos despertos, é uma aula. É uma aula. E o outro que lhe provocou se torna um professor. Eu só tive que sair de lá, mentalmente, claro, porque senão o rapaz vai falar que eu sou um louco, né? Mas mentalmente, muito obrigado por ter cruzado meu caminho no dia de hoje e me dado essa lição.
É estar atento, né, ao aprendizado da Estar vida. atento, exatamente, exatamente. Muito bom. Olha, nós estamos já com o horário aqui, mas acho que dá. Quem quiser fazer alguma pergunta a respeito de tudo isso que o José Antônio nos trouxe, fica à vontade. Alguma colocação? Ó, o Guilherme. Ô, Guilherme, dá boa noite aí para o José Antônio, para te ver. Oi, Zé Antônio, boa noite, querido, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Ouvindo você contar a condição que você teve aí no consultório, eu me lembrei, me reportei há mais ou menos uns 20 e poucos anos atrás. Eu não sei se tem gente que passou de 40 anos aqui, mas vai se lembrar, na época que a gente ainda ia na fila do banco, sabe? E da mesma forma como a gente fica ali na fila do banco, e a gente vai pagar a nossa continha, eu me lembrava, enquanto ainda estava tranquilo, a gente estava calmo, conversando, que tem sempre um obsessor do lado da gente na fila do banco, né? Tem. E eu percebi que uma das pessoas mais obsediadas do mundo é o caixa, que fica no caixa, né? Quando mexe nos verdade. nossos interesses, passando um pouquinho do tempo planejado, a gente já começa com o lado assim, olha, lerdinha ela, né, filho? Você imagina a quantidade de pessoas xingando, né? E a gente, como você falou, a gente não tem aquela percepção. O estado de mudança no olhar em relação ao ambiente que nos envolve, tira o nosso tempo, tira tudo que é nosso, a gente imagina assim, a gente começa a ter ali, de repente, usar o nosso lado instintivo, agressivo, né? E muitas vezes, como você disse, a gente tem um aprendizado numa situação assim, da vida cotidiana, né? Então, esse processo de transformação é doloroso. Me lembrei de uma frase de Joana, no livro, se não me engano, O Ser Consciente, ela vai dizer que o ser consciente não se lastima, agora esqueci o resto. Não se cobra, mas apenas se transforma, mais ou menos assim. Então, Isso, esse processo de transformação, uhum. ele precisa dessa autoavaliação, né? Como você fez, meu Deus, eu podia ter um comportamento diferente. Porque no momento ali a gente faz cara de paisagem, né? Uhum. Mas por dentro a gente está se agredindo e está agredindo o outro, uma troca de energia, de farpas mentais que acaba desgastando Exato. bastante, né? E aí sim a lei do retorno, porque se eu emito, eu estou recebendo, viu, gente? Isso é automático. Aí não tem justificativa, né? O emissor, ele vai ter volta. Na verdade, ele já está. Quem emite nunca está isento do. Já está acontecendo naquele momento. A partir do momento do seu comando mental, já está acontecendo. A forma que isso vai se dar, se concretizar, somatizar, porque até chegar no físico, olha, demora demais. E pode ser no nosso ou em alguma manifestação pelas leis de sincronicidade, não é? Que vai nos colocar dentro de um ambiente de aprendizado, de uma situação aprendizado, vamos dizer assim, né? É preciso eu intensificar, eu preciso mandar um sinal muito forte e mantê-lo. Se aquilo começa a se tornar minha personalidade principal, então eu começo a atrair tudo o que tem a ver para aquela personalidade. E depois vem os aprendizados. Porque não tem como eu sair sem aprender sobre aquilo que estou vivendo. Às vezes pode não ser aqui. Ou melhor, nossos olhos não sabem. Né? Nós falamos assim, fulano fez, e eu nunca vi ele pagar aqui. Será? Internamente, quais eram os infernos que essa pessoa vivia? Nós não sabemos. Pode ser que na aparência não. Nós invejamos. Mas internamente, a coisa é bem diferente. Muito. A Vandinéia levantou a mão, Vandinéia. Boa noite. Quero agradecer ao José, não conheci, eu achei bem didático essa forma como se trouxe. Quero até ouvir de novo, né? Porque se trouxe muitos elementos assim numa ordem que eu achei bem. Eu quero entender melhor. Teve uma hora, José Antônio, que você falou assim a respeito da angústia como objeto de estudo, né? E isso eu tenho observado essa questão da angústia. Eu já venho observando isso, quando eu sinto, eu começo a me observar, que é algo que eu preciso estar ali investigando
para fazer a mudança, né, necessária. Eu tenho estudado também sobre isso. Você é psicólogo? Sim, de formação, sim. Quando você trouxe que ele é um objeto de estudo, eu quero saber, você tem algum trabalho a respeito desse assunto? Você tem um livro para indicar a questão da angústia como um objeto da gente de autoconhecimento? Bom, livros são muito particulares, né? Porque a minha visão ela é fenomenológica existencial, né? Então, essa linha trabalha muito com a questão filosófica, né? Minha orientadora, digamos assim, de estudos é Edith Stein, né? Então, por quê? Porque ela traz a esfera espiritual, né? Eu não consigo trabalhar sem olhar para essa esfera, e entre outros também, né? Fenomenólogos aí que já existiram. Então, eu foco muito nela, né? O histórico de vida, a maneira, a transformação e a forma como se deu a vida dela sem fazer proselitismo. Eu acho isso lindo, né? É uma pessoa que passa o que passou sem fazer proselitismo. Quem faz somos nós que fazemos a promoção da pessoa. Ela nunca se preocupou com isso, tanto que na Igreja Católica ela é a Santa Benedita da Cruz, né? Mas eu sou ela a personagem mesmo, né? A Edith Stein, a fenomenóloga, a estudiosa, a mulher à frente do seu tempo, tudo, e que traz estudos maravilhosos. Não saberia agora de pronto indicar, mas eu posso estar pesquisando um e depois passando aqui para a Rosana, depois ela lhe passa, com muito carinho posso fazer isso. Vem alguns na mente, mas se eu começar a colocar livros aqui vai ser um pouco complicado. Eles destoam às vezes um pouco, né, daquilo que nós estamos comentando aqui. Mas de qualquer forma nos traz uma visão muito lúcida, não é aquilo que o Guilherme colocou da Joana. Eu adoro Joana, nossa, eu acho que todos nós deveríamos ler Joana, mas interpretá-la também. Assim, ela está à frente do tempo ainda, ela traz coisas que ainda vamos começar agora a arranhar, e acredito que vai fazer uma transformação muito grande. Ela acredito que será o antídoto para a emergência que virá na crise psíquica, né, que vamos ter por enfrentar aí devido aos excessos, né? Então isso ainda é para frente. Ela é complexa, mas ao mesmo tempo generosa, nos dá um entendimento muito grande. Então eu tiro dela o essencial, assim como tiro de todas as outras obras, né? Mas não saberia lhe dizer agora, neste exato momento, uma indicação. O ser consciente é um. Já ajudou um tanto, viu? Agradeço. Eu já fui mais letrado, tá? Eu já fui. Se você ver palestras minhas de 10 anos atrás, eu citava título, subtítulo, ipsis literis, devido, né, questão de memorizar muito bem. Hoje eu já sou mais experiência, mais vida. Eu transformo a leitura na vida. Você vê que raramente eu citei aqui, né? Eu acho que eu devo ter trazido André Luiz, trouxe um pouco de Jesus, falei Evangelho segundo o Espiritismo, agora o Guilherme tocou na obra da Joana, falei da Edith, porque foi questionado. Mas é só um emaranhado de obras, né? Não fico só numa coisa. Porque quando você falou que era um objeto de estudo, eu pensei que você tivesse feito algum estudo. Sim. É meu objeto de estudo angústia. Não. Ainda não. Publicado, não. Os meus estudos publicados são outras coisas. É isso que eu ia falar. Pela clareza que você trouxe, a didática, então ela imaginou isso, né? Que você já teria aí alguma coisa publicada. Mas é muito interessante que você traz para a gente como se fosse uma fórmula, né? Olha, eu tenho uma angústia, eu tenho uma inquietação, eu tenho uma situação, eu tenho uma circunstância que me aflige, por exemplo, o luto, né? Então, aí eu tomo consciência disso. Eu sei que isso está me provocando uma dor. Aí eu vou buscar, né, a mudança. Mas não basta só ter a consciência, eu preciso trabalhar essa mudança. Então, eu vou investir. Então, aqui a gente recebe muitos estudos, muitas orientações. Então, a gente já percebe, quando chega na dor, transformando em amor. Então, eu pego o meu luto, e daí? Fico só me queixando, reclamando, constatando. O que eu faço com o luto? Né? Então eu vou ajudar uma ONG, vou ajudar ali numa situação, vou buscar isto. Ou vou até propriamente estudar também, que a gente às vezes precisa se alimentar, né? Que nem agora, nós estamos aqui, nós estamos estudando.
não é? Isso E é aí eu maravilhoso, né? sai do lugar. É isso, você trouxe uma equação maravilhosa para a gente. Isso é Obrigada. perfeito. E esse trabalho de hoje a gente pode colocar tranquilamente dentro da questão luto, né? Principalmente aprendendo a integrar, né, o histórico de vida vivido como o outro dentro da nossa personalidade. Esse processo é lindo, a hora que acontece. O outro não está fisicamente, mas passa a ser parte integrante de nós. Aí há uma permissão. A consciência expande naquele sentido e você fala, só vai. Obrigado por ter feito parte desse episódio. Né? Até daqui a pouco. E a gente tem que realmente apropria do conhecimento que nós somos imortais. Não fica só na verbalização, né? Porque você elabora isso muito bem internamente. Somos espíritos vivendo uma experiência espiritual na matéria. Só. Exato. É uma experiência espiritual essa, só que eu estou materializado. É. Olha, a Vandinelli levantou a mão, aí depois nós vamos para o encerramento. Vai lá, Vandinelli. Me ocorreu aqui, porque você trouxe de uma forma assim tão didática. Você não tem interesse em escrever sobre isso? Alguma coisa nesse sentido? Eu tenho rascunhos de muitos anos já, mas ainda sem ordem para conseguir escrever. Hoje eu precisaria de um auxílio assim muito grande para colocar isso em ordem, né? Como está mais prático, talvez um projeto aliado a uma inteligência artificial para me ajudar, porque assim é muita coisa, não tem como. Acho que não dá tempo de organizar. Não dá, é muita coisa, gente. E tem situações que é só para mim, eu só anotei para mim. São diários, né? São monólogos, e que eu falo que já não é mais monólogo, porque você conversa com uma consciência sua superior. Vamos dizer que é um ponto ligado àquilo que chamamos de anjo de guarda, né? Onde você se conecta com algo que de fato te guia, te protege, e que você sabe que não está só. E quando eu olho no meu histórico de vida, eu falo, caramba, por que vocês insistem para mim ficar aqui, né? Porque tem muita coisa ali que já era para mim ter ido, né? Sabe quando passa no fiozinho do bigode, assim? Fala, olha, foi por Deus. E né? É que você vai falar assim, mas é mérito. Não, você tem alguma coisa para fazer. Estão precisando de você em algum lugar aí, então presta atenção, né? E o bom é que, viu, Vandinelli, pode não ter aí as publicações, mas ele está sempre disponível para nós aqui do grupo, que é a 7ª vez, com certeza virá mais vezes, e isso já também, nossa, preenche muito o nosso coração e ajuda a gente a elaborar mentalmente, né? Então, José Antônio, olha, muito obrigada, toda a equipe aqui, todo mundo te abraça, te agradece de coração pela sua disponibilidade, pela sua acolhida, por toda a sua fala reflexiva e, ao mesmo tempo, como você sempre diz, né, provocativa, porque é isso que é bacana, né? É bem provocativo, faz a gente buscar. Então, muito obrigada, viu? Que Deus te abençoe demais, viu? E eu agradeço, mais uma vez. E como palavras finais aqui, eu digo a vocês, olha, se por algum motivo estiverem angustiados, faça sala para angústia. Prepare um belo de um chá, qualquer dia desses. Sente só você na sua presença e das boas sintonias e convide-a para sentar. Ela vai ter muito que lhe ensinar, pode ter certeza. E a parceria talvez pode ser uma mudança de vida fantástica. Eu digo talvez porque nós precisamos, é artesanal o processo, tá? E tudo vai depender de como nós queremos começar. Mas nunca subestime a dor que nos visita. Ela tem muito, mas muito a nos ensinar, tá? Não se julguem, não se culpem, só se transformem. Por isso que o título foi provocativo, quando a vida pede reconstrução. Ouça, é só isso. Obrigada, viu? Eu pedi para o Guilherme fazer a prece, porque a gente tem muito a agradecer pela noite. Obrigado, eu agradeço. Muito obrigado. Então, meus amigos, nós vamos chegando no final dessa reunião gostosa, muita reflexão, agradecendo a José Antônio, a espiritualidade amiga que sempre nos envolve, nos ampara, fazendo olhar um pouquinho para nós mesmos. A reconstrução de quem nós somos, de um processo dolorido, angustioso,
E é natural. Nós sentimos angústia das escolhas que nós fazemos. É um processo dolorido, de autoencontro, de valorização da nossa própria consciência, de uma transformação que vai num processo lento, gradativo, mas no sentido em que o Cristo nos dá como um caminho seguro. Meus irmãos, como é bom refletirmos sobre todas as possibilidades que estão em nossas mãos. Esse processo transformador é dolorido e necessário, porque a dor ela vem como um processo educativo e não punitivo. Mudar o olhar sobre tudo que nos chega já nos mostra que estamos mais conscientes sobre o caminho a escolher. Então, meus amigos, que essas vibrações envolvam cada um, mesmo cada qual distante fisicamente, mas os laços que os unem em torno desse objetivo, desse encontro, nos coloca lado a lado. Então, que Jesus os abençoe, os fortaleça, dando sempre a paz que buscamos. Que assim seja e graças a Deus. Que assim seja. Gente, muita paz, muita luz e até semana que vem. Pode abrir o microfone, agradecer. Até semana que vem. Obrigado, gente. Foi sempre um prazer mesmo. Tchau, gente. Abraço, galera. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Tchau. Boa noite.